Boa noite, queridos amigos. Muito boa noite a todos. Essa é a nossa reunião de estudos da doutrina espírita. E, como todos já viram, o nosso palestrante da noite de hoje é o nosso querido amigo Dirceu. Boa noite, Dirceu. Boa noite, queridinha. Boa noite. Você vai falar sobre o quê, querido? Então, o que foi sugerido é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Que ótimo, muito bom, Dirceu, muito obrigada. Vamos lembrar que hoje também vocês podem colocar uma garrafa com água, podem colocar um copo com água para ser magnetizado, porque a equipe espiritual da Casa de Batuíra nos antecede nessas reuniões e prepara toda a ambiência para nós. Então, são 19 horas, nós vamos ler uma lição do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Batuíra, intitulada Salário, que diz assim: cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor para que lhe prestemos serviço quanto quisermos, como quisermos, onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Não olvidemos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradeçamos a Jesus e trabalhemos. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer por mais esse momento que recebemos da Casa de Batuíra para o nosso aprendizado, aproveitarmos para podermos crescer espiritualmente. Então vamos ouvir com muito carinho o nosso Dirceu, trabalhador da nossa casa, já agradecendo a ele antecipadamente esse carinho dele. Muito obrigada, que Jesus o inspire, Dirceu. E Eu fique que agradeço. Podemos começar, querido. Boa noite, meus irmãos, irmãs, muita paz a todos. Então, vamos fazer o tema que passaram para nós, para a nossa reflexão da noite de hoje, é uma bênção, né? Porque é um mês especial. O mês de dezembro é um mês onde todos nós somos envolvidos por algo maior, algo diferente, algo superior. Essa sensação que nos traz uma paz, faz com que nós nos confraternizemos com os nossos irmãos, com os amigos. É um mês belíssimo. É um mês onde traz uma energia muito positiva. Por quê? Nós consideramos o mês de dezembro como o nascimento de Jesus. Apenas para ilustrar, né, alguns povos não consideram o nascimento de Jesus em dezembro, né? Uns consideram que foi em outubro. E é interessante porque, como foi estabelecido o mês de dezembro como o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, foi no ano 350, pelo Papa Júlio I. E no ano 354, o Papa Libério, ele decretou por lei eclesiástica dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Mas alguns orientadores, alguns estudiosos e também alguns espíritos
eles nos informam com uma outra intenção, quando realmente é o dia do nascimento de Jesus. Então, alguns dizem o seguinte: é quando acontece um fato em nossas vidas. Por exemplo, um filho que foi curado de uma doença ou que passou por uma situação cirúrgica muito forte, com risco quase que total de desencarne, e ele sobrevive. Muitas vezes nós que trazemos uma doença terrível, somos agraciados por Deus através da cura. Isso realmente é nesse dia, se nós acreditamos em Deus, que é o verdadeiro dia do nascimento de Jesus, que é o nosso dia, é o dia que você se encontra com Jesus. Ou seja, nas suas preces, você foi atendido para aquele pedido. Então, a partir daquele momento, você realmente acreditou em Jesus. E esse realmente é o verdadeiro dia do nascimento de Jesus. Por quê? Porque ele passou a ser o nosso. Nós temos Jesus não só através da palavra, mas dentro de nós. É lógico, continuaremos celebrando o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento dele. Mas é importante nós sempre lembrarmos desse fato, que o dia do nascimento de Jesus é quando nós damos oportunidade para ele para vivenciar todos os seus ensinamentos. Isso apenas para ilustrar um pouco esse mês maravilhoso que é o mês de dezembro. E o estudo que nos foi proposto é exatamente de falar de Jesus. E como é bom falar de Jesus, como é bom ouvir falar de Jesus. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, nós precisamos fazer uma pequena retrospectiva quando Jesus caminhava naquela tarde junto com os seus discípulos e aquela multidão o acompanhava. Aquela tarde linda, e Jesus sobe numa parte mais elevada e fala das bem-aventuranças. E apenas para lembrar, para ilustrar, ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, que dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Jesus já falava tudo. Mas aí nós vamos fazer uma reflexão sobre isso muito breve, porque no livro Falando a Terra,
psicografado por Chico Xavier, vários espíritos eles trazem informações. Mas no item 32, tem uma colocação muito interessante de um espírito que se identifica pelo nome de Mariano e faz uma citação que faz com que a gente pense um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Ele diz assim: a palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafios do que reconforto. Pode considerar o consolo de Jesus seja um desafio à nossa transformação íntima. Olha só que interessante. A palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafios. Ora, mas Jesus está falando das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha para nos trazer conforto. Como é que nós podemos considerar isso como um desafio? Sim, porque ele faz a citação. Desafio à nossa transformação íntima, a nossa transformação moral. Ou seja, é nós lutando contra nós mesmos em busca da nossa melhoria íntima. Olha como esses espíritos trazem para nós reflexões profundas. Porque nós sabemos que não vai descer à nossa frente uma luz, um espírito, e vai falar: você está resolvido todos os problemas da sua vida. Diga o que você precisa que vai estar resolvido. Não vai funcionar assim. Já não vai funcionar porque nós já somos muito bem agraciados por Deus por nos dar a oportunidade dessa encarnação, ou de encarnações, algumas que nós já tivemos, essa presente e nas futuras. Por isso que os espíritos sempre fazem referência à vida futura, porque é na fé da vida futura é que nós vamos nos prepararmos, estamos nos preparando, aprendendo, para que nós possamos ter, num retorno à pátria espiritual, melhores do que chegamos. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, mas ele é tão bom, que o que ele fez? Passou por todo aquele processo que todos nós conhecemos. Mas, naquela época, o povo ainda tinha dificuldade para entender, da mesma forma que nós temos hoje, 2022 anos depois, ainda tentando descobrir, tentando entender, tentando praticar todos os seus ensinamentos. E naquele período ele diz: eu vou rogar ao Pai para enviar o Cristo Consolador. E o que é o Cristo Consolador? O Cristo Consolador é aquele que vai vir até nós e ficar trazendo informações para que nós possamos realmente nos melhorarmos como espíritos encarnados. E aí nós vamos lá na pergunta 132, que Kardec fez essa pergunta de uma outra forma, uma forma um pouco diferente, quando ele faz a pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual é o objetivo da nossa encarnação? Da nossa, a minha e a de todos vocês aqui. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então é um processo. Nós sabemos que nós já tivemos muitas outras experiências e teremos tantas outras experiências, mas pelo menos a luz acendeu.
né? Nós estávamos, em um determinado tempo de nossas vidas, nós estávamos na escuridão. E agora as luzes se acenderam. Que luzes são essas? É o conhecimento. E somente através do conhecimento, do estudo, é que nós conseguiremos nos melhorarmos. Não há outro caminho. Mas nesse processo todo, existe 1001 situações. Sim, elas fazem parte desse processo. Então, as minhas dores, os meus encontros, os meus desencontros, as minhas decepções, as minhas amarguras, as minhas, tudo faz parte do processo evolutivo. E aí nós vamos entrar no nosso tema, onde nós podemos ficar, que já estudamos inúmeras vezes sobre o Cristo Consolador, e vamos precisar continuar passando, estudando, lendo, relendo 1001 mais vezes, para que realmente possa introspectar esse sentimento em nós. E aí nós vamos lá em Mateus, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo de Jesus foi leve, mesmo ele sabendo por tudo que ia passar. É leve? Ou foi leve? Não, não foi. A questão toda, vamos pensar no nosso jugo, ou seja, aquilo que nós carregamos conosco. Pode ser um pouco mais leve para uns e um pouco mais pesado para outros. O que vai considerar mais pesado ou mais leve é a forma com que nós vemos, sentimos, entendemos e trabalhando nossas dificuldades, o nosso jugo, os pesos que nós trazemos conosco. Os nossos, volta à questão, os nossos encontros, desencontros, as nossas dores, as mais variadas dores, porque elas fazem parte do processo evolutivo. Então você pode ter, por exemplo, uma doença, perder um negócio, e isso pode trazer para você uma angústia, um desespero, tamanho que você acredita que não pode suportar. E isso, nesse momento, esse jugo, essa situação, vai se tornar pesadíssimo. Agora, se esse mesmo fato acontecer, mas se você tiver fé, coragem, se você acreditar em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, você vai pegar esse jugo que é muito pesado, você vai olhar para o céu e falar: obrigado, Senhor, mas me ajude. Porque Jesus não abandona nenhum de nós, em momento algum. O que nós precisamos é pedir, é rogar, é implorar ajuda. E Ele estará sempre ao nosso lado. Então, as dores que nós trazemos conosco, ou as decepções, ou o jugo que nós carregamos, ele pode ser mais ou menos pesado. Depende de cada um de nós. Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer, para que possa entender. Por isso está lá, nós estudamos durante quase 2 anos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde explica todas as causas das aflições, muitas dessas vidas, das vidas passadas, de outras tantas vidas, onde nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Essa é a proposta.
Então, o Cristo Consolador é esse que vem trazer para nós esse conhecimento, para que nós possamos entender que o meu jugo, ele vai ser mais ou menos pesado de acordo com a minha capacidade de entendimento sobre as leis divinas. Porque também, como já falamos inúmeras vezes, Deus é justo. Ora, se é justo, ele só tem um peso e uma medida. Se ele só tem um peso e uma medida, a lei vale para todos. Ah, mas eu nasci numa situação precária, o outro nasceu numa situação privilegiada. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós não sabemos o que nós fomos no passado, nem sabemos o que o outro foi no passado. Nós não sabemos se nós estamos em prova e expiação, num momento difícil. Esquece o outro. Pensa em nós. Pensemos em nós como uma oportunidade especial nessa transformação moral. Essa é a proposta. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A nossa transformação moral. É isso que nós precisamos trabalhar em nós. Ah, mas aquela pessoa me causou um dano, qualquer um dano, muito grande. E eu não perdoo. Esse é o seu fardo. Olha que fardo. Vai levar quantos séculos para você tirar esse fardo das suas costas? Ou da sua mente? Depende única e exclusivamente de você. Porque uma coisa nós sabemos, enquanto você não tirar esse fardo pesado, você vai continuar carregando. E o Jesus, o Cristo Consolador, veio falar exatamente sobre isso. Não, meu irmão, não faça isso. Creia, tenha fé, se ajude. Eu estou aqui, eu estou te dando a ferramenta, eu estou trazendo para você o Cristo Consolador. Qual é o Cristo Consolador? É o Espiritismo, porque o Espiritismo ele não te condena absolutamente nada. Ele traz para nós exatamente aquilo que nós adquirimos, nós mesmos adquirimos, de bom, de difícil e de pesado. Todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, todos nós temos o nosso fardo, o nosso jugo, que ele pode ser pesado ou leve, depende de cada um de nós. Portanto, o estudo, a orientação, ela é necessária para nos ajudar, para nos fortalecer. Como falamos à tarde, é fácil? Não, nada é fácil. Nada é fácil. Por isso que estamos aqui, para nós lutarmos contra nós mesmos. E Jesus já disse, ele falou, todos os... Aí Kardec faz até uma abertura, eu vou abrir um parênteses, Kardec faz até um comentário depois do Mateus que eu li, Kardec faz o seguinte comentário, todos os sofrimentos. Aí ele faz citação, miséria, decepções, dores físicas, perda de serem amados, encontram consolação na fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, porque eu vos aliviarei. O seu jugo é a observância dessa lei, mas o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Quando fala de amor, aí a coisa complicou. Porque nós podemos falar assim, eu amo qualquer coisa, eu amo a pessoa, mas esse amor é da boca para fora ou do coração? Isso que é importante.
esse amor incondicional que inúmeros espíritos e Jesus teve para conosco, esse amor que vem de dentro, esse amor caridoso, esse amor onde nós desejamos tudo de melhor para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele, sei, qualquer coisa. Porque o amor, a gente acredita, a gente pensa, né, que como nós vivemos numa sociedade, nós achamos que amor é só do sexo diferente. Não, absolutamente. O amor é universal, ele é grandioso, ele não tem parâmetro. Você pode amar incondicionalmente alguma coisa. Não devemos ficar preso às coisas que nós amamos. São duas coisas distintas. Amar desejando o melhor. Mas eu vou... meu esposo, minha esposa desencarnou, eu vou entrar no buraco. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do amor incondicional. Foi o amor que Jesus teve por nós, que tem por nós até hoje. Então, é esse amor que traz para nós a paz interior, porque ele está ligado à caridade. E como nós falamos de caridade, e Jesus falava de caridade, nós já sabemos a definição de caridade, já falamos inúmeras vezes, todos já sabem, que dá exatamente para nós esse discernimento. Então vamos amar, não é pecado nenhum amar. Quando nós temos esse sentimento, precisamos falar com o outro, falar com o filho, falar com o amigo, falar com o irmão, falar com a mãe, falar com o pai. Eu te amo. Mas para muitos é muito difícil. É muito difícil. Principalmente se você traz mágoas no seu coração. Porque o amor, ele é tão puro, ele é tão divino, que você não consegue mentir. Você pode até falar assim, mas não é desse amor que nós estamos falando. Mas você olhar para uma pessoa e falar, eu te amo, falar para um pai, um irmão que você teve uma desavença, um pai que você teve uma desavença, uma mãe que você teve uma desavença, um colega de trabalho que você teve desavença, eu te amo. É muito difícil. Mas eu te amo também pode ter outro significado. Eu tenho um respeito muito grande. Eu te admiro. Também são palavras que fazem parte desse amor. Né? Porque você não precisa dizer para um colega de trabalho, eu te amo, ou falar com uma outra pessoa, eu te amo. Mas nós podemos expressar através desta palavra um sentimento. E aí, isso faz com que nós temos um sentimento de caridade tão grande, emanada pelos espíritos elevados, pelos espíritos superiores e por Jesus, que vai acalentar os nossos corações. Vai trazer uma paz interior que muitas vezes nós falamos, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque nós perdoamos. Sim. Porque nós perdoamos. Porque muitas vezes nós não falamos porque nós não perdoamos. Há situações dessas. Eu gosto da pessoa, mas eu não amo. Mas você ama sim. Está lá dentro do seu interior. Você não está com coragem para tirar o sentimento que está mais próximo da boca, jogar ele fora e tirar lá do fundo. Eu te amo. E foi isso que Jesus fez conosco. Mesmo diante de tudo que fizeram com ele, naquele momento ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso é o máximo do perdão que um espírito pode desejar a toda a humanidade. Tentaram mexer na questão moral,
física, mas não conseguiu, porque ele era amor verdadeiramente. E nós precisamos falar muito de amor, porque o mundo hoje precisa de amor, de compreensão. Por isso que esse momento, esse mês de dezembro, onde celebramos o nascimento do Cristo, que as pessoas se reúnem, famílias se reúnem nessa grande confraternização, é para que as pessoas possam perceber que o amor ele é possível, sim. Que nós podemos viver em paz, harmonia, felicidade, seja com familiar, seja com um amigo, seja com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas que nós todos somos irmãos. Porque o Consolador prometido não veio só para nós. Ele veio para a humanidade. E olha que Jesus, o governador desse planeta, se propôs a vir aqui. Ele esteve aqui na Terra, não para falar, mas para mostrar, para demonstrar o amor que ele sente por nós. E se passaram 2022 anos. Ainda estamos aqui tentando amar. Porque amar aquele que nós amamos, que está junto a nós, que atende os nossos anseios, aquele que pensa como nós, que ele age como nós, isso é fácil. Mas não é só dele que eu estou falando, e vocês sabem disso. Nós estamos falando daqueles que nos trazem complicação, e que muitas vezes estão dentro dos nossos lares. É aquele mais rebelde, é aquele que foi por um caminho diferente, é aquele que não concordou com isso, aquilo outro. Olha que nós podemos falar de amor. E temos que falar de amor, porque Jesus foi amor. Jesus foi caridade. E é isso que nós estamos tentando encontrar. E aí em João, no capítulo 19, dos versículos de 15 a 17 e 26, Jesus faz a seguinte colocação. Olha como o amor ele floresce desse espírito extraordinário. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós, dentro de nós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha, o amor esteve conosco, passou por tudo que tinha que passar, deixou, através de Mateus, Lucas, alguns ensinamentos, sabendo que nós precisávamos, veio através do Espiritismo esclarecer aquilo que ele se propôs a fazer, que é o nosso aprendizado. E aí, o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade, que nós sabemos que é Jesus. E ele advertiu, ouça os que têm ouvidos para ouvir. Ele falou isso. Ouça os que têm ouvido para ouvir. E nos dias de hoje, ainda tem muitos que não acreditam. Temos que respeitar.
Um dia será desperto, mas depende de cada um. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Olha que interessante, porque o Espiritismo ele fala das aflições passada e do presente. Então ele está dizendo o seguinte: de onde viemos, aonde estamos e para onde iremos. Simples assim. Nós sabemos das causas anteriores das aflições, ou seja, das vidas passadas. As causas atuais das aflições. Essa é que nós estamos vivendo. E a fé no futuro? Qual é a fé no futuro? Nós sabemos para onde vamos? Sabemos. Vai depender das nossas atitudes, que nós já conhecemos a lei. E nós aplicamos em nossas vidas as leis. Então, se nós estamos num esforço muito grande, porque é lógico, nós não vamos conseguir, nós ainda estamos muito distantes de conseguir a perfeição. Mas, com certeza, já eliminamos alguns equívocos que nós trouxemos de outras vidas. Por quê? Como já disse, a luz se acendeu. Então, nós despertamos para a vida, despertamos para a luz. E a luz nos concede a oportunidade do aprendizado. E esse aprendizado quem trouxe? O Cristo Consolador, através do Espiritismo. E eu não sei se vocês lembram, inclusive, né, todos nós já lemos, que o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo foi pelo Espírito de Verdade. Todos sabem disso. E interessante, olha aqui o que ele diz. Né? Todos conhecem, porque já leram o prefácio. Só o primeiro parágrafo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes à estrela sedente, vão iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E ele, lá no último parágrafo, ele diz assim: homens, irmãos, a quem amamos. Olha, sempre Jesus falando no amor. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Quando a gente faz aquela citação, né? O amor supremo, né? O amor, ele é tudo. O amor, ele traz para nós esse sentimento tão puro que traz tanta felicidade. E a gente pergunta, né, por que nos dias de hoje ainda as pessoas ainda são assim? Porque é natural. Se nós estamos no processo, todos estão no processo. Uns não vão compreender, uns não vão entender, uns não vão querer. Livre-arbítrio de cada um. Nós temos oportunidade. Aceita quem quiser. Mas ele está aqui. O Espiritismo é a verdade. Como falamos, não te condena absolutamente nada. Ele apenas mostra caminhos. Traz para nós as leis. E são através das leis que nós vamos melhorar como espíritos encarnados. E aí eu já fiz essa citação num outro estudo, mas eu tenho tanto carinho, eu tenho tanto entendimento, porque muitas vezes nós ficamos na dúvida: puxa vida, mas será que é isso mesmo? E aí tem aquela passagem que está lá no livro Boa Nova, né? Quando
na página 56, Jesus e Bartolomeu. Já falei sobre isso. Me perdoe, quem já ouviu, mas eu acho uma coisa tão linda, porque vamos imaginar nós, se Jesus chegasse aqui, nós íamos fazer perguntas, é natural, né? Por que o fulano é assim? Por que o fulano é assim? O que está acontecendo? Né? Nós, com ânsia da nossa melhora íntima, nós perguntaríamos, nem assim de forma pejorativa, absolutamente, né? Nós iríamos perguntar, por exemplo, por que as pessoas fazem isso, né? Por que pessoas que têm a oportunidade de estar numa situação de comando, numa situação privilegiadas, entre aspas, no sentido de as verbas públicas serem usadas em benefício das pessoas, elas fazem, trapaçam, tiram aquilo ali para colocar no bolso para benefício próprio. Né? Nós perguntaríamos isso a Jesus, sem qualquer sentido pejorativo, absolutamente, apenas para estabelecer. E Bartolomeu, olhem, isso lá atrás. Bartolomeu era um apóstolo, ele tinha muita atenção, ele era silencioso, ele não falava muito, mas ele prestava uma atenção em todas as palavras de Jesus. Ele tinha assim, uma admiração profunda por Jesus. E Jesus percebia isso. Então, nessa passagem, o Bartolomeu, Jesus estava... Foi um dia na casa de Simão Pedro, tal, para jantar, né? Teve aquele jantar, aqueles comentários, tal. E depois, né, Pedro foi com a família para limpar, para lavar as louças, tal, aquele negócio. E foi uma oportunidade, porque Bartolomeu já tinha saído, ele estava no cantinho lá fora. E aí, o mestre chegou até ele. Imagina, que maravilha. E aí, Bartolomeu fez a seguinte citação para Jesus. Mestre, exclamou timidamente, não saberia explicar o porquê das minhas tristezas. Porque Jesus perguntou a ele, Bartolomeu, o que você tem? O que você sente? Né? O que está acontecendo? E ele falou, eu não sei. Né? Essa é a resposta dele. Eu não sei das minhas tristezas. Aí ele continua, o Evangelho me enche de esperança, mas o selo do mal, olhem, tão atual, hein? Mas o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E Jesus responde para ele. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. A vida terrestre, Bartolomeu, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Olha a beleza desse diálogo entre Bartolomeu e Jesus. Voltando à questão, imagine se nós tivéssemos oportunidade de estar com Jesus
no momento que o mundo, não só nós, o mundo vive, onde o homem ainda joga bomba em outros irmãos, onde a destruição se faz presente, onde o desrespeito se faz presente, onde a falta de ética, a questão moral ainda está muito longe daquilo que o Mestre trouxe para nós. Então, com toda certeza, né, nós questionaríamos. E aí Jesus, ele dá essa resposta, Bartolomeu, que é uma resposta para nós. Então, como ele diz aqui, antes de fortificar, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar, para o espírito dos povos. Graças a Deus, amigos, já encerrando o nosso tema, nós hoje já paramos para ouvir os ensinamentos do Mestre. Graças a Deus, nós já nos reunimos nas mais diversas casas para ouvir o consolo. Graças a Deus, nós já nos permitimos. Graças a Deus, nós hoje conseguimos sentir este amor que Jesus nos doou. Graças a Deus, hoje nós abrimos esse evangelho esclarecedor, onde nós lemos e falamos inúmeras vezes o mesmo tema, e fazendo com que esses ensinamentos entrem em todos nós. Mas a proposta, meus irmãos, é do amar. Amar incondicionalmente. Fazer a caridade. Mas perdoar. Perdoa. Não dói. Não dói. Pense. Tira esse sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de decepção. Isso não vai te levar absolutamente nada, a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Tire esse fardo das suas costas, das nossas costas. Porque eu não estou incluído nisso, é lógico, é óbvio. Vamos ter sentimentos mais leves, mais doces. Vamos fazer do nosso jugo ele leve, como diz Jesus. Meu jugo é leve e as leis são suaves. As leis estão aí, não te condena absolutamente nada. A lei é para todos. Todos temos os mesmos direitos diante das leis de Deus. Cada um dentro do seu pedaço, cada um dentro daquilo que conquistou. Portanto, cabe a nós, que hoje temos um entendimento maior desse evangelho esclarecedor, transformar esse jugo num jugo leve, como Jesus fez. Essa é a proposta. Amor e caridade. E que Jesus continue a nos abençoar, continue nos fortalecendo para que nós não desistamos dessa luta da nossa melhora íntima. Não podemos desistir de nós. Podemos nos transformar em espíritos melhores, em pessoas melhores, mesmo diante de todas as adversidades da vida, para que assim nós possamos ter esse sentimento que o Mestre nos ensinou. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, muita paz e continuamos na nossa luta para a nossa melhora íntima. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bom, meu amigo, ouvir você. A visão é sempre compensador, né? É verdade, queridinha. Eu que agradeço. Agradeço muito. Nós agora, então, vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalmente nos encaminharmos
a Câmara de Passos. Quem está à porta para nos receber é o querido benfeitor Dr. Marchi, e nós recebemos um abraço amoroso desse bondoso amigo. Ele nos recomenda o lugar a sentar, e tão logo nos ajeitamos nas cadeiras, a equipe espiritual inicia o passe. O querido benfeitor Dr. Marchi inicia a prece à Mãe de Jesus. Ele roga a Maria, a nossa Mãe Santíssima, que derrame da farmácia divina sobre cada um de nós a medicação necessária para aquilo que necessitamos. Essa medicação penetra pelo centro de força coronário, no alto da nossa cabeça, e se espalha por todos os outros centros do nosso corpo físico, do nosso perispírito. Essa medicação vai nos trazendo um bem-estar muito grande, uma paz interior, vai nos deixando muito tranquilos. E os passes continuam até que todas as energias tenham sido trocadas. Ao término do passe, bebemos a água magnetizada e reunimos pensamentos e corações para fazermos a irradiação. Rogamos ao Divino Amigo Jesus que assista a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, todos aqueles que sofrem, que choram, que Ele possa abençoá-los, dando a eles o que eles necessitam para prosseguirem na sua caminhada evolutiva. Rogamos ao Divino Amigo Jesus por todos os nomes dos irmãos que estão nos cadernos da nossa casa, que também eles possam receber as bênçãos de paz que caem do céu. Rogamos também a Jesus por todos nós que estamos nesse momento online, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, que Ele também deixe recair sobre nós as suas bênçãos, para que possamos ter paz em nosso lar, junto de nossa família, onde estivermos, que possamos ser aquela pessoa que tem a palavra dócil, aquele carinho, aquele sorriso. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus. Nos abençoe hoje e sempre e fique conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Dirceu. Muito obrigada a todos que estão conosco nessa reunião online e que todos possam ter uma excelente noite de descanso. Boa noite a todos.